O preço do amor. A chuva caía fina naquela noite, como se o céu estivesse cansado demais para desabar de verdade. Gotas geladas escorriam pela calçada irregular, misturando-se à poeira, ao óleo derramado e ao brilho frio dos postes. Lorena não sentia o frio. Seu corpo já havia aprendido a ignorá-lo há muito tempo. O que doía era o peso. Não apenas o peso da caixa branca em suas mãos, embora ela parecesse feita de chumbo. O peso era dos 3 anos. 3 longos anos. Desde os 7, quando dividiram a mesma carteira na escola primária. E ele, de olhos arregalados e joelhos ralados, prometeu que nunca a deixaria sozinha. 3 anos de turnos duplos em fábricas clandestinas. 3 anos de agulhas entrando em veias já finas, já frágeis, já cansadas. 3 anos vendendo o que lhe restava de saúde para comprar o que lhe restava de esperança. Cada caixa custava $5.000. Não era um remédio comum. Era um composto de alta complexidade, importado, restrito, vendido em redes controladas por famílias que não aparecem em revistas de fofoca, mas em listas de patrimônio que movem economias. Lorena nunca soube disso. Ele escondeu muito bem. Disfarçou o dinheiro com roupas discretas, com um apartamento alugado em bairro de classe média, com histórias de investimentos incertos e família afastada. Ela acreditou, porque quando se ama, a cegueira não é fraqueza, é escolha. Seus dedos tremiam, marcados por pequenas cicatrizes escuras, como pontos de costura mal feitos em um tecido gasto. O corpo doía, pesado, exausto, cada músculo gritando por repouso que nunca viria. Mas seus olhos ainda carregavam aquela luz teimosa, aquela chama que a mantinha de pé quando a lógica dizia que era hora de cair. Esperança, não a esperança ingênua de contos de fadas, a esperança suja, real, crua, de quem sabe que o amor, às vezes, é a única coisa que vale a pena sangrar por. A pequena caixa branca parecia pulsar contra seu peito. Dentro, os comprimidos, o tratamento, a cura, ou pelo menos o que a farmacêutica jurou ser a última chance. Um valor que poderia comprar um apartamento inteiro. Um valor que ela havia juntado centavo por centavo, lágrima por lágrima, noites de insônia por noites de insônia. Tudo por ele. Mateus, o homem que chorou em seu colo quando a doença apareceu. O homem que pediu que ela não desistisse. O homem que por 3 anos foi seu norte. Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco, quase invisível, enquanto ela apertava a caixa contra o coração. O tecido molhado da blusa grudava na pele, mas ela não se importava. Eu consegui, sussurrou a voz rouca, quase sem ar. Agora você vai viver. Agora tudo valeu a pena.
O celular vibrou em sua mão. Um som seco, metálico, cortando a chuva fina como uma lâmina. Ela olhou para a tela. O nome dele, Mateus. Seu coração disparou, batendo descompassado contra as costelas, como se tentasse escapar do peito para encontrá-lo. Ela atendeu imediatamente, os dedos escorregando no vidro molhado, a voz tremendo de uma emoção que ameaçava transbordar. Eu consegui. Eu comprei o remédio. Você vai ficar bem agora. Mas algo estava errado. Do outro lado da linha, não havia a respiração fraca que ela conhecia. Não havia a tosse seca, o cansaço, a fraqueza que a fizera vender até a própria dignidade. Havia vozes, risos abafados, taças tilintando. Música ambiente suave, elegante, clara. O som de um lugar que não conhecia a dor. Lorena franziu a testa. O sorriso congelou nos lábios. Onde você está? A ligação caiu. O sorriso desapareceu por completo. Algo dentro dela se contraiu. Um aperto frio, agudo, como se uma mão invisível tivesse apertado suas costelas e girado a chave. Ela não chorou. O corpo sabia que a dor real ainda não havia chegado. Era apenas o aviso. A praça à sua frente estava iluminada demais para aquela noite. Luzes douradas pendiam das árvores como estrelas artificiais. Flores brancas decoravam o caminho de pedra polida. Pessoas bem vestidas sorriam, brindavam, posavam para câmeras como se estivessem vivendo um conto de fadas escrito a ouro. E no centro de tudo, ele, Mateus, de pé, elegante, saudável, perfeito. Lorena travou. Seu mundo também. O barulho da praça pareceu sumir. A chuva cessou. O tempo engasgou. Seu olhar desceu, lento, arrastado, como se cada centímetro fosse uma sentença, até pousar na mão dele, entrelaçada com a de outra mulher. Você aceita se casar comigo? A palavra ecoou como um trovão distante, abafado e real. Os aplausos vieram em seguida. Uma onda ensurdecedora de palmas, gritos, sorrisos falsos. A caixa escapou dos dedos de Lorena. Caiu no chão molhado. A tampa se abriu. Os comprimidos se espalharam pelo asfalto. Pequenos, brancos, caros, brilhando sob a luz dourada como pérolas de um colar quebrado. Inúteis. Ele olhou para ela e sorriu. Um sorriso que ela nunca tinha visto antes. Não o sorriso cansado do homem doente. Não o sorriso grato do namorado agradecido. Era frio, calculado, cruel. O sorriso de quem segura uma faca e só espera o momento certo para cravá-la.
Ah, você veio? Lorena tentou falar. Tentou chamar o nome dele. Tentou perguntar por quê, como, quando. Mas sua voz não existia mais. Tinha sido engolida pela chuva, pelos aplausos, pela realidade que se desfazia como açúcar na água. Gostou da surpresa? Disse ele, caminhando lentamente até ela. Os sapatos de couro italiano estalando no chão molhado. Ou você realmente acreditou que eu estava doente? Cada passo dele esmagava algo dentro dela. Não o coração, algo mais fundo. A identidade, a memória, a certeza de que o amor, pelo menos o dela, era real. Eu fiz tudo por você. A voz saiu rouca, fraca, quebrada, como vidro rachado. 3 anos. Eu sangrei por você. Ele riu. Um som seco, divertido, vazio. Eu sei. Foi exatamente por isso. Ele se abaixou, pegou um comprimido do chão, girou-o entre os dedos como se examinasse uma moeda antiga. Depois, apontou para a caixa aberta, para o logotipo dourado estampado na tampa. A Etelgard Pharma. O nome brilhava sob a luz dos postes. O nome que ele conhecia melhor que o próprio sobrenome. Você sabia que minha família é dona da maioria de redes de farmácias do país? Ele perguntou, a voz suave, quase pedagógica. Sabia que cada caixa custa menos de R$ 80 no galpão? Que a escassez que a farmácia te vendeu foi criada no conselho de administração da minha própria casa? O laudo, as assinaturas, os carimbos, os exames, tudo perfeito. Demais, talvez. Mas eu nunca disse que era verdade. Só nunca confirmei que era mentira. Eu só precisava ver o quanto você aguentaria carregar o que não era seu. E você carregou até o limite. A mulher ao lado dele riu enquanto cruzava os braços, os olhos varrendo Lorena de cima a baixo, como se avaliasse uma mercadoria com defeito. Patética. Olha o estado dela. Nem parece gente. Só serve para limpar o chão. E naquele momento, algo dentro de Lorena morreu. Não era o corpo. Não era a respiração. Morreu a menina que acreditava que o amor era troca. Morreu a mulher que achava que sacrifício era nobre. Morreu a esperança de que a dor tinha um propósito. O que restou foi silêncio. Um silêncio denso, frio, absoluto. Como o fundo de um poço onde a luz nunca chega. Horas depois, a cidade parecia vazia. Ou talvez fosse ela. Seus passos eram lentos, sem direção, arrastados pela chuva que agora caía forte, encharcando suas roupas, colando o cabelo ao rosto, apagando qualquer vestígio do que ela havia sido. Mas não apagava a dor, não apagava o vazio.
não apagava o medo. Então, passos lentos, firmes, sincronizados com o dela, mas sempre meio segundo atrás, como um espelho que se recusa a copiar perfeitamente. Lorena parou, seu coração disparou, o corpo enrijeceu. Ela olhou para trás, procurou, mas não viu ninguém. Apenas sentiu a presença, a intenção, o peso do perigo que se aproxima sem pressa, porque já sabe que a presa já está cansada. Tem alguém aí? Sua voz saiu baixa, falha, quase um sussurro, mas não houve resposta. Os passos continuaram, mais próximos, mais rápidos. O pânico tomou conta. O frio elétrico percorrendo a espinha como um fio desencapado. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Ela discou. O nome dele brilhou na tela. Mateus. Demorou 2 toques, 3, 4. Quando ele atendeu, sua voz veio irritada, impaciente, como se ela fosse uma mosca insistente em um jantar chique. O que você quer agora? Tem alguém me seguindo, Lorena sussurrou, tentando não chorar, tentando manter a voz estável. Eu tô com medo. Por favor. Silêncio. Por um segundo, apenas silêncio. Um silêncio pesado, calculado, deliberado. Ela esperou. Esperou que ele dissesse algo, qualquer coisa, que perguntasse onde ela estava, que mandasse um carro, que viesse, que se importasse, que o homem que jurou amá-la ainda existisse em algum lugar. Mas então, você ainda não entendeu? A voz dele veio fria, indiferente, cortante como lâmina. Para de me incomodar. O mundo dela desmoronou mais uma vez. Mas não foi com estrondo, foi com um sussurro, com a certeza de que nunca houve amor. Só posse, só ego, só um jogo onde ela era o tabuleiro. Eu tô falando sério. Eu acho que... Chega! A palavra veio como um corte, seco, final, sem volta. E escuta bem, ele continuou, a voz baixando um tom, quase íntima, quase cruel. Se você morrer hoje, o coração dela travou, a respiração parou, o tempo congelou. Eu vou no seu velório. Sua respiração falhou. Os joelhos cederam. O celular escorregou dos dedos, batendo no asfalto com um som seco. Só para te contar porque fiz tudo isso. E a ligação caiu. Lorena parou de andar. Os passos atrás dela pararam também. O silêncio ficou pesado, errado como o ar antes de um trovão, como o instante em que a corda se parte. Então, um movimento rápido, uma sombra, um impacto.
O mundo girou, o asfalto subiu, a dor explodiu em sua cabeça, seu ombro, seu ventre. A última coisa que ela viu foi a luz forte de um farol atravessando a escuridão, cegante, fria, indiferente, e o som da própria respiração desaparecendo. A alguns quilômetros dali, em um apartamento de vidro e aço, Lívia acordou com um grito preso na garganta. Seu corpo inteiro tremia. Suor frio encharcava a seda da camisola. Lágrimas escorriam sem que ela entendesse o porquê. Quentes, rápidas, descontroladas. Sua mão foi direto ao peito. Pressionou o externo. Dor. Uma dor profunda, lancinante, desesperadora, que não era dela, que nunca fora dela, mas que batia no mesmo ritmo que seu coração. Ela fechou os olhos, respirou fundo, tentou se acalmar, mas a imagem não saía. A chuva, o asfalto, o sangue e um rosto. O rosto dela, o rosto da irmã. Lorena, sussurrou, a voz trêmula, quase inaudível. O quarto estava em silêncio, mas algo dentro dela gritava, vivo, urgente, incessante, como um fio invisível puxando de um lado, recusando-se a arrebentar. Você, o que aconteceu com você? Naquela mesma noite, um carro de polícia freou bruscamente em uma rua abandonada. Os pneus cortaram o asfalto molhado. O farol cortou a escuridão, iluminando a cena como um holofote de teatro macabro. O corpo caído, coberto de lama, sangue e chuva, imóvel. O policial desceu do carro correndo, os passos falhando, escorregando no chão molhado. Seu nome era Rafael, 32 anos, olhos cansados, mas alertas, mãos calejadas, mas firmes. Ele se ajoelhou ao lado dela, os joelhos batendo no asfalto sem sentir a dor. As mãos tremiam, os olhos arregalados escaneavam o rosto dela como se tentasse reconhecer um fantasma. Lorena, não! Sua voz quebrou, grossa, rouca, carregada de uma dor antiga, enterrada há anos, mas nunca curada. Foi quando ele viu nenhuma marca de frenagem. O ângulo do impacto não batia com uma colisão acidental. O carro não deslizou. Ele acelerou. E ali, na calçada, meio escondido pela chuva e pela folhagem, um sapato social italiano, tamanho 42, com a sola marcada pelo logotipo de uma grife que só aparecia em convites fechados. Rafael não precisava de perícia para entender. Precisava de memória. Ele reconhecia o cheiro do perigo. E aquele cheiro tinha nome, sobrenome e conta bancária. E a moça caída no chão, ele a conhecia desde os 7 anos. Desde o dia em que valentões o cercaram no pátio da escola, rindo, empurrando, prometendo dor. Foi ela quem apareceu sem medo, sem hesitação, com um grito
que ecoou mais alto que os risos. Com um corpo menor, mas com uma coragem que não cabia no peito. Ela o puxou para trás. Enfrentou os olhos dele. Disse: ele não está sozinho. Naquele dia, ele jurou, não com palavras, mas com o silêncio, com promessa, com destino. Entrou na academia, estudou, prestou concurso, virou policial. Não por justiça abstrata, por ela, para proteger a menina que o salvou quando ninguém mais olhou. Ele passou a mão no pescoço dela, procurou o pulso, nada. Passou a mão no peito, a respiração fraca, quase inexistente, mas ainda havia vida ali. Respira, sussurrou, a voz embargada, as mãos firmes apesar do tremor. Respira, Lorena, por favor. Um movimento quase imperceptível, quase inexistente, mas real. Um espasmo no peito, um suspiro curto, rouco, doloroso. Os olhos dela se abriram parcialmente, vidrados, perdidos, mas vivos. Rafael sentiu algo mudar dentro dele, agora firme, irreversível, como uma porta que se tranca por dentro, como um voto selado em sangue e silêncio. Eu cheguei, sussurrou, segurando o rosto dela com cuidado, limpando a lama e o sangue com a manga do uniforme. Eu não vou deixar você morrer, não dessa vez. O hospital foi um borrador de luz brancas, cheiro de álcool, vozes abafadas atrás de portas fechadas. Lorena sobreviveu, mas o preço foi alto. Costelas fraturadas, hemorragia interna, traumatismo craniano e o silêncio que veio depois do ultrassom. O bebê não resistiu. 3 meses, já formado, já vivo, já seu. Rafael ficou ao lado da cama como um guardião, como sombra, como promessa viva. Ele sabia que a justiça oficial não chegaria. Sabia que o sistema protegia o nome, o dinheiro, o sobrenome. Sabia que a verdade seria enterrada sob laudos, contratos e sorrisos de jantares beneficentes. Mas também sabia algo que nenhum relatório poderia provar. A conexão, o fio invisível, o espelho quebrado que ainda refletia a mesma luz. E do outro lado da cidade, em uma mansão de vidro e mármore, Lívia sentia, como memória compartilhada, como sangue que reconhece seu próprio. Ela ligou para todos os hospitais da cidade, para o necrotério. Perguntou por Lorena. Disseram que não havia registro. Ela guardou o celular. Não chorou, não gritou. Apenas caminhou até o espelho. Olhou para o próprio rosto, o rosto da irmã, e sussurrou: eu sinto você. Onde você estiver, eu vou. Quando ela finalmente abriu os olhos, a luz do quarto doeu. A consciência voltou em ondas lentas, pesadas, acompanhada da dor que latejava em cada osso. Ela tentou se mover, mas não conseguiu. Rafael estava ali, sentado, cansado, mas alerta. Os olhos dele varreram o monitor.
Os batimentos estavam estáveis, a respiração regular. Era a hora. Não tenta falar agora. A voz baixa, firme, cortando o zumbido dos aparelhos. Só escuta. Ele puxou a cadeira para mais perto. Colocou as mãos sobre os joelhos. Respirou fundo. O bebê não sobreviveu. Ela sentiu um vazio que doía mais que feridas físicas. Rafael continuou. Isso não foi acidente. Ninguém acelera assim por distração. O carro não freou. O ângulo foi calculado. Encontrei um sapato caro, largo, perto da guia. Como quem esqueceu a pressa depois de cumprir o serviço. Eu já desconfiava antes de te ver no chão. Você sumiu do nada, sem bagagem, sem avisar a família. Deixaram um bilhete genérico, dizendo que precisava sumir por um tempo. Mas eu te conheço. Você não é de fugir. Você é de ficar e lutar. Alguém te empurrou. Alguém te quis fora do caminho. E eu vou achar quem foi. Ela piscou. Uma lágrima escorreu quente, solitária. Não era fraqueza. Era de dor misturada com confirmação. O que ela já sentia na alma, ele havia nomeado em voz alta. Ela sentiu. Um gesto, um acordo, um pacto. Ele entendeu. Ele sempre entendeu. Enquanto isso, Mateus e Clara curtiam dias e noites. Clara sorria nos bastidores, achando que venceu, achando que o caminho estava livre. Mal sabia que o chão que pisava era feito de cinzas. Mal sabia que a sombra que ela criou agora respirava. Mal sabia que Lorena não morreu, apenas aprendeu a se mover sem fazer barulho. E assim começou o jogo. Sem gritos, sem sangue. Apenas silêncio, apenas memória. Lorena não queria vingança. Queria que ele sentisse o peso de cada comprimido, de cada fita de sangue que ela vendeu. Queria que ele sentisse o frio de cada noite que passou sozinha. Queria que o mundo visse o que acontece quando se brinca com quem já não tem nada a perder. E nas sombras, com a ajuda de um policial que jurou protegê-la desde a infância, e com a conexão invisível de uma irmã que nunca parou de sentir, Lorena começou a se mover. Invisível, imparável, inevitável, porque o amor não morre no asfalto, não descansa, renasce. E o que renasce das cinzas não volta para pedir desculpas, volta para cobrar. A dor não desapareceu, ela se acomodou. Instalou-se nas costelas como um inquilino indesejado. Assentou-se no crânio como um eco que não cala. Morou nos músculos como um lembrete constante de que sobreviver não é o mesmo que viver. Lorena aprendeu isso nos primeiros dias de vigília, com o silêncio, com a observação clínica de quem já não espera milagres, apenas cronometra o próprio renascimento. O quarto do hospital era branco, estéril, cortado pelo zumbido monótono dos aparelhos. Para o mundo, era um espaço de cura. Para ela, um bunker. Rafael não a deixava só. Trazia jornais dobrados, relatos policiais, horários de plantão, nomes de funcionários, mapas
de câmeras de segurança que já haviam sido perdidas no sistema. Não falava muito, apenas deixava as informações sobre a mesa de cabeceira. Ela lia, absorvia, memorizava. A menina que chorava por amor havia morrido no asfalto. A mulher que acordava contava respirações, cruzava datas, mapeava rotas de fuga. Alguns quilômetros dali, em um apartamento que cheirava a lavanda e solidão, Lívia sentia o corpo falhar em intervalos irregulares. Era sincronia. Gêmeas compartilham mais que DNA, compartilham ritmo. Quando uma cai, a outra tropeça. Quando uma sangra, a outra treme. Lívia acordava com o pulso acelerado sem motivo. Sentia o gosto metálico de medo na boca ao abrir a geladeira. Via, no reflexo do espelho do banheiro, um rosto que não era o seu, mas que piscava no mesmo tempo que o dela. Ela não acreditava em misticismo, acreditava em biologia, em memória compartilhada, em laço que não se corta com distância, nem com tempo, nem com mentiras bem costuradas. Na madrugada de uma terça-feira sem lua, um catador de materiais recicláveis encontrou algo preso entre as raízes de uma mangueira, às margens do córrego. Uma mão, parcialmente decomposta, ainda usando a aliança de prata com a inscrição interna LR. A polícia foi acionada. O laudo preliminar confirmou DNA compatível com Lorena. O caso deixou de ser desaparecimento voluntário e virou homicídio doloso em investigação. Todos os próximos de sangue e os envolvidos no último contato conhecido foram convocados à delegacia. Na sala fria de reconhecimento, o ar cheirava a café velho e tensão. Mateus chegou primeiro, os olhos vermelhos e a postura rígida. Clara entrou logo depois, impecável, o sorriso polido como sempre. Lívia foi a última. O coração batia em descompasso, mas o rosto não traiu nada. O delegado colocou a notícia na mesa. Acharam um fragmento. Pediram confirmação, depoimentos, respostas. Clara não hesitou. Tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. Na foto, Lorena sorrindo em um café, segurando uma xícara, o olhar leve. Ela está bem, disse Clara, a voz firme, os olhos secos. Brigou comigo, disse que precisava de espaço, pegou o carro e foi embora. A foto é recente, ela só está curtindo longe de tudo. Respeitem a decisão dela. Mateus olhou para a imagem, engoliu seco e bradou. Viu só? Lorena está bem. Só está se fazendo de difícil, de coitada para eu ir atrás dela. Mas quer saber? Ela que engula o orgulho, pois meu casamento continua. Clara, por sua vez, abriu um sorriso largo e triunfante, com um leve brilho de satisfação nos olhos. O clima da sala aumentou, o ar gelou, e Dona Luzia, a mãe de Lívia e Lorena, quase desabou, sendo amparada por Rafael, que tentava esconder a dor em seu coração. Era mais fácil acreditar na fuga do que no crime. Era mais seguro culpar a vítima do que investigar o poder. Mas Lívia não aceitou. Começou a investigar,
como a irmã que não aceitaria receber uma notícia ruim. Visitou o café da foto que Clara mostrara à polícia. Pediu o registro de segurança. Notou o relógio na parede. A data. A manchete do jornal no balcão. Tudo apontava para os dias anteriores ao desaparecimento. Clara não estava provando que Lorena havia viajado. Estava fabricando um álibi visual. Lívia guardou a informação. Não contou a ninguém. Não chorou, não gritou. Apenas anotou em um caderno preto, com letra firme, como quem escreve uma sentença antes do julgamento. Rafael, por sua vez, não aceitava superfícies. Ele cruzou as marcas do pneu do local do atropelamento com os registros de pedágio. Encontrou um veículo registrado em nome de uma empresa de fachada. Cruzou o CNPJ com o nome de Clara. Encontrou transferências bancárias feitas 2 dias antes do ataque. Cruzou os horários de câmeras de rua com os relatos de testemunhas. Encontrou lacunas, silêncios, pagamentos. Não era um acidente, era um roteiro. E ele tinha o nome da diretora. Não agiu ainda. Sabia que a justiça formal era lenta, cega, comprável. Sabia que Lorena precisava de mais que provas. Precisava de tempo, de força, de um chão firme onde pisar sem tremer. Enquanto isso, o encanto de Mateus por Clara já havia evaporado. O apartamento que dividiam parecia um cenário vazio. E a presença dela, antes confortável, agora soava como um eco falso. Ele começou a procurar. Depois de receber a notícia, acendeu uma necessidade de encontrar seu amor. Vasculhou mensagens antigas, ligou para conhecidos, rastreou caminhos que Lorena costumava frequentar, até que o celular vibrou. Um vídeo anônimo. A imagem tremia, mas era Clara. Lorena, pálida, ofegante, entrando em um hospital. Ele não olhou a data. Não pensou. O coração que se recusava a aceitar a partida disparou. Vestiu o casaco, saiu correndo. O carro cortando a noite como um grito contido. Ao chegar ao hospital, ofegante, encontrou uma amiga de Lorena no corredor. Ela o reconheceu, os olhos arregalados, a voz embargada. Ela estava aqui, no setor de acolhimento e emergência obstétrica. Mas não sei mais nada. Mateus correu até a recepção. Exigiu falar com o médico de plantão. Conversou, implorou. Ouviu termos técnicos que não compreendia. Até que a médica, com um olhar pesado, entregou um envelope em suas mãos. Dentro, um ultrassom. Um bebê já formado dentro do ventre. Ele caiu de joelhos no corredor frio. Os olhos encheram de lágrimas. A respiração falhou. E então, a memória invadiu sua mente como uma onda violenta. O olhar de Lorena na praça. Decepcionada. Vazio. Quando ele pediu Clara em casamento. Quando escolheu a ilusão em vez da verdade. Ele limpou o rosto com a manga da blusa. Levantou-se, saiu correndo. Não sabia para onde, só sabia que precisava encontrá-la. Encontrar o bebê. A partir daquele dia, a busca tornou-se obsessão. E foi na busca que a venda caiu.
Começou a notar as contradições de Clara, as mentiras disfarçadas de cuidado, o controle disfarçado de amor. Percebeu, com um peso que esmagava o peito, que nunca a amou. Seu amor sempre foi por Lorena, sempre. E ele havia a deixado sangrar no asfalto, por orgulho, por vaidade, por não saber reconhecer o que era real. Lorena sabia disso, não por intuição, por lógica. Ela estudou os padrões de Clara, a obsessão por controle, a necessidade de ser vista como superior, a insegurança disfarçada de arrogância. A vilã não era brilhante, era barulhenta. Usava dinheiro como escudo, status como espada, influência como vendagem nos próprios olhos cegos. E era exatamente isso que a tornava perigosa. Pessoas medíocres com poder absoluto que não pensam, reagem. E as reações são previsíveis. Previsibilidade é fraqueza. Fraqueza é brecha. Brecha é entrada. Na terceira semana da internação, Lorena sentou-se na beira da cama. As pernas ainda tremiam, o corpo ainda doía, mas os olhos estavam claros, frios, focados. Ela olhou para Rafael, não pediu permissão, não fez perguntas retóricas, apenas estendeu a mão. Me dá os arquivos. Todos. Ele não hesitou. Estendeu a pasta em direção à mão dela. Fotos, laudos, cronogramas, nomes, endereços, rotinas. Ela abriu, folheou, não chorou, não tremeu, apenas memorizou cada rosto, cada data, cada falha no sistema, cada ponto cego na cidade. Eles acham que me enterraram? Disse, a voz baixa, mas firme. Na verdade, me plantaram. Foi nesse exato momento que o destino cruzou as linhas. No mesmo hospital, na ala nobre, Lívia caminhava pelos corredores ao lado da mãe. A mulher não conseguia nem ficar em pé. O desaparecimento da filha a esmagava com uma força brutal, roubando-lhe o fôlego, a postura, a dignidade de quem espera uma notícia que nunca vem. Lívia a amparava, mas seu próprio coração batia em descompasso, guiado por um chamado silencioso, quase visceral. Foi quando ela ouviu. Rafael, uniforme discreto, passos firmes, entrando rapidamente por uma porta no fim do corredor. Sem hesitar, Lívia acompanhou a mãe de volta ao quarto. Acalmou-a com cuidado, sem pressa. Murmurou um pedido de desculpas e seguiu pelo corredor, que agora parecia maior. Caminhou devagar, o silêncio do corredor pesado, até alcançar a porta. Empurrou e o mundo desapareceu. Ficou branca como papel. Os olhos marejaram instantaneamente. Na cama à sua frente, pálida, mas viva, estava Lorena. Não era um fantasma, não era uma memória. Era carne, sangue, respiração. Em um frenesi de emoções contidas por semanas, Lívia correu e a envolveu em um abraço apertado, desesperado, como se tentasse colar os pedaços de um espelho quebrado.
Entre soluços e lágrimas, Rafael fechou a porta, baixou a voz e contou: o atropelamento, o sapato de grife, a empresa de fachada, claro, o vídeo, a foto do bebê. Lorena, com a voz rouca, mas firme, completou: os 3 anos, a praça, os comprimidos pisoteados, a mentira, o plano. A verdade foi despida, nua, crua, ali, no silêncio de um quarto hospitalar. Quando Rafael terminou, olhou para Lorena com uma gravidade antiga. Você não vai voltar como vítima, você vai voltar como consequência. E ela assentiu. Fechou os olhos, sentiu o peso da dor se transformar em alicerce. Quando abriu os olhos novamente, não havia mais medo. Havia foco, havia caça. Lorena olhou para o reflexo na janela escura. Viu as cicatrizes, viu os olhos, viu a mulher que havia nascido da queda. Sorriu, não um sorriso de alívio, um sorriso de quem conhece o caminho de volta. O jogo havia começado e as sombras já sabiam o nome de quem deviam engolir. O segundo fragmento não veio na escuridão, veio à luz do dia. Na tarde de uma quinta-feira abafada, um pescador encontrou, preso entre raízes podres e lixo industrial, o pé esquerdo de um salto alto. Verniz descascado, salto trincado, no forro interno bordado à mão, para ele, que nunca desistiu. A mesma caligrafia, o mesmo presente, o mesmo dia em que ela caminhou até a praça. A perícia não precisou de milagres, o DNA confirmou. Mas o rio não parou ali. Nos dias seguintes, arrastados pela correnteza e pela lama, mais pedaços surgiram. Um fragmento de costela, uma mecha de cabelo presa a um laço azul desbotado, um anel de prata ainda quente ao toque da memória. Cada achado era um prego no caixão da narrativa de fuga voluntária. A polícia isolou a área. A cidade prendeu a respiração. A imprensa, que antes sussurrava, agora gritava. Foi então que a busca se voltou para o interior. Uma denúncia anônima levou os investigadores até os fundos de uma clínica clandestina, às margens da rodovia velha, paredes manchadas, equipamentos enferrujados, uma sala de fundos com um incinerador improvisado, dentro os restos de um corpo parcialmente carbonizado, deliberadamente alterado, queimado para apagar marcas, para confundir o tempo, para ganhar dias. Mas registros dentários não mentem, nem a medula óssea. O laudo saiu em 48 horas. A assinatura do legista foi seca, definitiva, burocrática. Óbito confirmado. Causa: lesões múltiplas e exposição a altas temperaturas. Identificação: Lorena R. Oficialmente, Lorena estava morta. Legalmente, historicamente, publicamente, o caso virou homicídio qualificado. O luto obrigatório, a cidade obrigada a virar a página. Para Mateus, não foi uma notícia,
foi uma amputação. Ele leu o comunicado na tela do celular, sentado no banco de couro do escritório vazio. Os olhos varreram as palavras, pararam na assinatura do perito. O ar sumiu. O chão dissolveu. A negação que o sustentava por semanas, a esperança teimosa de que ela estava apenas escondida, descansando, esperando que ele provasse que ainda a amava, estilhaçou-se como o vidro sob um martelo. Ele não gritou, não chorou. O pranto já havia secado há dias. Apenas desabou. Deslizou os joelhos até o tapete frio. As mãos pressionando o peito como se tentassem segurar um coração que já havia sido pulverizado. A imagem da praça invadiu sua mente como uma onda negra. O olhar dela, os comprimidos no asfalto, o próprio sorriso cruel. A verdade não veio como pensamento, veio como uma hemorragia. Ele a amou, sempre amou, e a entregou à escuridão por vaidade, por orgulho, por achar que o controle era mais seguro que o amor. E a partir daquele instante, Mateus não apenas quebrou, desfiou. O homem que comandava salas de reuniões agora sussurrava para cadeiras vazias. O homem que usava arrogância como armadura agora estremecia diante do próprio reflexo. Clara observou a deterioração de longe, mas, pela primeira vez, o pânico não ficou nos bastidores. Subiu a garganta. Lívia tentou segurar as pontas. Apareceu em entrevistas de preto, olhos baixos, voz embargada de quem finge luto, mas só sente o cerco se fechando. Clara comprou silêncios, disse Lorena, a voz fria, os olhos fixos no quadro de evidências. Mas silêncios têm preços, e preço deixa rastro. Rafael assentiu. Colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, pendrives, cópias de conversas cifradas e transferências. O primeiro movimento não é na justiça, ele explicou. É na narrativa. Quando a cidade duvidar do poder, o poder treme. Lorena pegou o computador para se infiltrar. Criou perfis falsos. Encaminhou documentos anônimos. Plantou sementes em fóruns jornalísticos. Não era para acusar, era para questionar. E dúvida, quando bem regada, vira incêndio. A cidade começou a mudar. Manchetes questionaram a versão oficial. Influenciadores repassaram inconsistências. A polícia, pressionada, reabriu o caso como homicídio qualificado com indícios de planejamento. Clara tentou comprar advogados, encontrou portas fechadas. Tentou pressionar juízes, encontrou gravações. Tentou fugir para o exterior, mas encontrou o passaporte bloqueado. O dinheiro, antes escudo, virou alvo. O status, antes coroa, virou alvo. E ela sozinha em uma mansão vazia. Começou a ouvir passos nos corredores. Mas não eram fantasmas, eram memórias. E memórias, quando não são enfrentadas, viram sentença.
Ela não aguentou a pressão. Se mudou para um apartamento pequeno, distante de toda aquela bagunça. O Matheus, por sua vez, já não buscava Lorena, buscava retenção. Doou propriedades, financiou buscas independentes, contratou especialistas em localização. Dormia no antigo quarto dela, falava com o vazio. Desculpa, eu vou te encontrar. O bebê, eu juro que vou cuidar. A loucura não veio com gritos, veio com silêncio, com olhos fundos, com mãos que tremiam ao segurar uma xícara, com a certeza tardia de que o amor verdadeiro não se mede em joias ou promessas, mede-se em presença. E ele esteve ausente no momento exato em que ela mais precisou. Na madrugada seguinte, Lorena fechou o laptop, olhou para o Rafael e apenas assentiu. A primeira peça caiu. Ele assentiu de volta. Sabia que a queda de uma peça só expõe o tabuleiro. Lívia, em seu quarto, acordou com um suspiro profundo. Era alívio. Pressionou a mão contra o peito. Sentiu o batimento firme, ritmo, foco, direção. Você está perto, irmã, sussurrou. E estava, estrategicamente. O cerco se fechava, não com sirenes, com o silêncio, não com acusações, com perguntas, não com força, com memória. E Clara finalmente entendeu o que Lorena já sabia há semanas. Quem brinca com o fogo não se queima, é consumido. A armadilha não foi feita de aço, foi feita de silêncio. Clara tentou fugir na calada da madrugada, malas prontas, passaporte falso, carro esperando no subsolo. Mas o elevador não desceu, as câmeras não desligaram, os seguranças não abriram a porta. Em vez disso, recebeu um envelope branco na porta do quarto. Dentro haviam extratos, gravações, contratos, fotos, tudo o que ela escondeu sob camadas de dinheiro e mentira. O último bilhete dizia apenas: o jogo acabou. A mesa é sua. Ela sentou-se no chão frio. As mãos tremeram. Pela primeira vez, a mulher que sempre controlou tudo percebeu que o controle era uma ilusão. E ilusões, quando desmontadas, só deixam o vazio. Matheus já não era o homem da praça. Era um espectro de si mesmo. As provas que encontrara no quarto de hóspedes pesavam em suas mãos como chumbo. Dias se passaram em silêncio. Ele olhava os papéis, o celular descartável, as fotos, e não conseguia mover um músculo. A culpa paralisava. O homem que usava a arrogância como escudo agora era apenas um homem distante do espelho, sem defesa, até que Clara ligou. A voz trêmula, mas ainda arrogante. Me ajuda, por favor. Eles querem me pegar, mas eu não fiz nada. Ele não respondeu. Apenas desligou. Pegou as chaves e foi até o apartamento dela. A porta se abriu.
O cheiro de perfume caro e o velho medo atingiu. Clara tentou sorrir, mas os olhos já calculavam as rotas de fuga. Mateus, querido, precisamos conversar. Não. A palavra saiu baixa, rouca, cortante. E com um empurrão jogou-a na parede. Se aproximou com colapso. Anos de mentira. O bebê, o asfalto, os comprimidos pisoteados, o próprio sorriso cruel pela praça. Tudo detonou de vez. A mão dele fechou-se no pescoço dela. A raiva já não o deixava ver mais nada. Clara arregalou os olhos. As unhas cravaram em suas mãos. O ar faltou. Ele a ergueu em um instante. Depois, a arremessou para trás. Ela caiu de costas no sofá de veludo. O impacto foi abafado pelos almofadões. A sorte a salvou de quicar contra a quina da mesa de mármore. Mas ele não viu. Não via mais nada. O peito dele arfava. Veias saltavam. A postura de herdeiro impecável derreteu, virando nervos expostos. Grito preso, fúria cega. Ele girou, derrubou a luminária de cristal contra a parede. Estilhaços voaram como chuva fria. Chutou a mesa lateral. A mesa rachou. Papéis e pastas se espalharam pelo tapete como pássaros feridos. Virou a cristaleira no chão. Clara recuou, arrastando os saltos, as mãos tremendo, a boca aberta num grito mudo. O controle não rachou, evaporou. Mas Clara, mesmo encolhida, ainda tentou morder. A voz saiu carregada, venenosa, desesperada para se agarrar ao último fio de narrativa que lhe restava. Mas não era isso que você queria? Cuspiu as palavras, o peito arfando. Você sempre a desprezou. Lembra quando você me disse que ela nunca mereceu estar ao seu lado? Que quem você realmente queria era eu? Como pode? Até morta, aquela miserável volta para me assombrar. Ela não merece o seu amor. Nunca mereceu. Você a fez trabalhar por 3 anos. Ela vendeu o próprio sangue para salvar a vida que você dizia estar se esvaindo. E por que fez isso? Hein? Só para provar que o lugar dela era longe de você? Só porque ela salvou aquele garoto na escola e criou laços que você nunca conseguiu quebrar? E agora quer jogar toda a culpa em mim? Lembra qual foi a última frase que você disse a ela? O silêncio cortou o ambiente, pesando mais que qualquer grito dilacerante. E então, a memória invadiu sua mente como uma lâmina gélida e afiada, crua, inexorável. A voz dele, fria e indiferente, ecoava no asfalto molhado, salpicado de chuva noturna. Se você morrer hoje, eu vou no seu velório, só para te contar por que fiz tudo isso. As palavras eram dele, não da polícia, dele, não de Clara, dele. O ar fugiu dos pulmões, os joelhos quase cederam. A mulher no sofá não era a origem do veneno, era só o espelho. E o reflexo mostrava exatamente quem ele era. Ele não ficou,
Respirou fundo. As memórias vinham cada vez mais fortes, mais cruéis. Pegou o envelope de provas que trouxera, deixou-o sobre o console rachado, girou nos calcanhares e saiu sem rumo. Não olhou para trás. Deixou Clara sozinha com o sofá amassado, o chão destruído e as batidas secas da polícia na porta. A porta bateu e vozes abafadas encheram o apartamento de Clara. Os vizinhos já haviam chamado a polícia. Do outro lado, Mateus andou sem rumo pela cidade. Apenas caminhava como um homem que já havia perdido o chão e ainda fingia que o asfalto o sustentava. Enquanto ele vagava, a máquina federal já girava. Rafael, delegado da Polícia Federal, que não descansou desde o dia em que levou Lorena ao hospital, já havia aberto o inquérito. Rastreou contas offshore, quebrou sigilos bancários, cruzou todas as rotas de transporte clandestino, mapeou a rede de médicos, fiscais, transportadores e advogados que sustentavam a fachada da Aeltergard Pharma. A investigação foi concluída e quando o cerco fechou, não houve espetáculo, houve método. CEO preso no escritório, executivos algemados em corredores de vidros, contas congeladas, clínicas clandestinas lacradas com selos federais. O império familiar, construído sobre silêncio e sangue, ruiu como um papel molhado na chuva. A falência não foi notícia, foi consequência. Foi nessa madrugada cinzenta que o celular de Mateus vibrou. Na tela, o nome Gustavo piscava. Era o advogado da família. A voz trêmula, técnica, implacável. Mateus, acabou. As contas foram bloqueadas. Seu tio foi preso. A empresa declarou insolvência. Você não tem mais nada, nem nome, nem herança, nem blindagem. Ele desligou, guardou o telefone no bolso, continuou andando. O ar estava pesado, o céu baixo, a cidade indiferente. O homem que um dia comandou salas, agora era apenas um espectador do próprio desmoronamento. Ele foi recolhido horas depois. Estava exausto, em colapso visível. Levado a uma sala de triagem federal. Aguardava depoimento quando a porta se abriu. Lorena entrou. Ele não piscou. O ar travou na garganta. As mãos, antes inertes, tremeram violentamente contra a mesa de metal. O cérebro tentou processar o impossível. Morta. Ele a enterrara na memória. Aceitara o luto. Carregara a culpa de um túmulo vazio. Mas ali estava ela. Carne, olhos, respiração. A mulher que ele pensou nunca mais ver. Ele se levantou. Um instinto inevitável. Os joelhos tremeram. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. O mundo girou. As luzes da sala pareceram ofuscar. O silêncio entre eles não era vazio. Era o eco de 3 anos de mentira desmoronando em um único olhar. Ela não se sentou. Apenas ficou de pé do outro lado da mesa. Não com escolta, não com vingança nos olhos,
com a presença de quem já atravessou o fogo e voltou inteira. E disse, a voz baixa, mas cortante como vidro: você pediu que eu morresse para me contar a verdade. A verdade é que eu vivi. E você já morreu no dia em que escolheu o poder em vez do amor. E isso foi tudo o que ela falou. Ela virou as costas e saiu. Mateus não se moveu, mas algo dentro dele quebrou de vez. Não foi um estalo, foi um desmoronamento. As paredes da sala pareceram se fechar. A voz de Lorena ecoou, multiplicou-se, virou sussurros, virou grito, virou memória, virou alucinação. Ele começou a tremer, a respirar fundo demais, a rir sem som, a chorar sem lágrimas. A realidade fragmentou-se. A culpa, antes um peso, virou labirinto. Os agentes chamaram o médico. O diagnóstico veio em horas. Colapso psíquico agudo, esquizofrenia reativa, transtorno bipolar em surto maníaco-depressivo. A mente, que usava o controle como escudo, não suportou a queda do próprio abismo. Foi transferido para um hospital psiquiátrico de segurança. Como paciente, como homem que carregou o fogo até a pele derreter. Clara cumpriu a pena. Lívia reconstruiu a relação com a mãe. Não havia pressa, apenas presença. Com almoços de domingo, com conversas que doíam, mas curavam, com o silêncio que finalmente não pesava. A mãe, antes esmagada pela ausência, aprendeu a respirar de novo. Lívia, antes guiada pelo instinto de caça, aprendeu a descansar. Juntas, não consertaram o passado, plantaram o futuro. E Lorena escolheu viver. Não nos holofotes, não na vingança, na quietude. Rafael não foi o salvador, foi o porto. O delegado policial que jurou protegê-la aos 7 anos cumpriu a promessa não com armas, mas com presença, com manhãs de café sem pressa, com noites de silêncio compartilhado, com o respeito de quem sabe que o amor não é posse, é escolha diária, consciente, firme. E eles não se casaram por obrigação, se escolheram por convicção. E o mundo, que antes tentou apagá-los, agora os via não como sobreviventes, mas como donos do próprio tempo. Uma noite, Lorena subiu ao terraço do prédio novo. O vento estava frio, o céu limpo, não havia estrela, havia luzes. Milhares delas, cada uma história, cada uma escolha. Ela respirou fundo, não para esquecer, mas para lembrar. Ao lado, Rafael se aproximou. Não disse nada, apenas colocou a mão sobre sua cintura. O toque era firme, quente, real. Ela sorriu, não para as câmeras, não para o passado, para si mesma. E sussurrou para o vento, para quem um dia precisou ouvir. O asfalto não me enterrou, me ensinou a andar. O fogo não me consumiu, me limpou. E o silêncio
O silêncio foi minha voz.